Queridos irmãos e irmãs, que bom nós estarmos aqui reunidos como comunidade para celebrarmos a maior festa da face da terra, que é a festa eucarística. E para vocês, de modo peculiar, uma festa recheada de motivações, pelo fato de celebrar a padroeira paroquial e ao mesmo tempo pelo fato de estarmos celebrando o mês dedicado à Sagrada Escritura. E como sempre, a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos provocar. Ouvimos claramente o trecho evangélico de hoje, em que os discípulos são enviados por Jesus para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Este simples versículo 2 do capítulo 9 de São Lucas já nos dá duas pistas fundamentais do nosso discipulado. Primeiramente, a proclamação do reino de Deus. Nós devemos ser estes anunciadores. No entanto, não só por meio de palavras, mas sobretudo por meio de atitudes, e por isso a cura dos enfermos. Percebam que a ação dos discípulos acontece mediante as palavras e também mediante as ações. E por isso a palavra de Deus sempre deve despertar em nós estas duas práticas fundamentais: a proclamação por meio da palavra e por meio das atitudes. São Tiago já dizia em sua carta, no capítulo 2, versículos 16 a 18, que a fé sem obras é uma fé estéril, é uma fé morta. Por isso, a fé que temos na palavra do Cristo deve nos impulsionar à prática do mesmo Jesus. E olhando o tema desta festa, que é extremamente provocador, nos ajuda a refletir sobre isso. Comunicar a alegria do Evangelho com o jeito de Santa Teresinha. A alegria evangélica, que é uma das temáticas caras para o nosso querido Papa Francisco, tanto é que escreveu o seu documento com esse título, A Alegria do Evangelho, e ele vem insistindo constantemente para que nós, enquanto cristãos, possamos abraçar a alegria de sermos cristãos. E não é à toa que lá no parágrafo 6º, se eu não me engano, nesta sua exortação apostólica, o Papa deixa claro que existem muitos cristãos vivendo uma constante quaresma, esquecendo-se de viver uma Páscoa da alegria, a verdadeira Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo, porque ainda não se sentiram despertados por esta conversão pastoral que deve nos impulsionar a ação missionária na igreja. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele deixa claro que hoje nós somos os prolongadores da sua missão. Às vezes pensamos que existem duas missões, uma de Jesus e uma da igreja hoje, mas não. Existe uma única missão de Cristo, de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus, na qual hoje nós somos os seus prolongadores, ou seja, nós somos convocados pelo Cristo no nosso batismo a ser estes continuadores de sua missão. E por isso o nosso desafio primordial de buscarmos este encontro com Ele, de modo que a partir deste encontro
nós possamos assumir concretamente a Sua palavra, testemunhando com ardor, com alegria e com muito amor a causa evangélica, com o jeito de Santa Teresinha. O Papa Bento XVI, no ano de 2010, no dia 30 de novembro, dia em que a Igreja celebra São Jerônimo, uma das maiores autoridades da Bíblia na nossa Igreja, ele nos deu um presente precioso, que é o seu texto chamado Verbum Domini, que é um documento que trata sobre a palavra de Deus, em que ele deixa claro que esta palavra é o próprio Jesus Cristo. E ele, resgatando uma afirmação de São Boaventura, um santo lá do século III, ele afirma que cada pessoa humana, de certa forma, é a palavra de Deus, no sentido de que comunica a Deus. Ou seja, nós, enquanto comunicamos Deus, somos protagonistas, somos anunciadores desta palavra, se baseando em São Boaventura. E olhando a vida de Santa Teresinha, ela fez justamente isso. Ela comunicou Jesus, comunicou o próprio Deus por meio de sua vida. Em outras palavras, a vida de Santa Teresinha foi um evangelho vivo de Jesus Cristo. E de modo peculiar hoje, nesse terceiro dia da novena, em que somos convidados a refletir sobre o comunicar o evangelho da paciência, foi de fato uma virtude indispensável na caminhada de Santa Teresinha. Logo no início, jovenzinha com 15 anos, ela entrou no convento com a autorização de Leão XIII. E ela não foi tão bem acolhida pelo fato de ser muito jovenzinha. Talvez outra, na situação dela, já seria um grande motivo para desanimar. Mas ela não, foi firme, foi paciente. E depois, lá durante os 9 anos em que ela esteve no convento, passou por uma série de dificuldades. Enfrentou certas superioras que não gostavam muito pelo seu modo de ser, porque nós sabemos que às vezes a busca da santidade incomoda as pessoas. E ela se sentiu muitas vezes humilhada, mas sempre lá, com postura de oração, com postura de serenidade, com postura pacífica. Tanto é que a palavra paciência vem de duas palavras latinas, pace e ciência, ou seja, pace, paz, e ciência, ciência. Traduzindo, paciência seria o conhecimento da paz, a ciência da paz, pois quem é paciente busca a paz dentro de si. Não existe outro caminho para a paciência. A pessoa que é muito nervosa, a pessoa que é muito estressada, dificilmente ela é paciente. E se Santa Teresinha tivesse deixado se levar por essas fantasias, por esses instintos humanos, simplesmente ela não adquiriria essa virtude da paciência, ao contrário. Mas ela, com seu jeito simples de ser, soube adquiri-la. Portanto, Santa Teresinha para nós é esse espelho de paciência. E nós hoje, enquanto cristãos, convidados a viver a alegria do Evangelho, na comunicação do mesmo, por meio de nossas palavras e ações,
somos convidados a exercer a paciência entre nós. Quantas vezes somos tentados? Quantas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos instintos? Digo por mim, como padre também. Um simples exemplo no trânsito. Como existe intolerância no trânsito? Como existe intolerância com aquele que pensa diferente de mim? Como existe estresse nesse mundo cada vez mais marcado por essa escravidão, em que às vezes o indivíduo tem que trabalhar de domingo a domingo. E com efeito, o estresse vai entrando dentro do meu lar, vai entrando nos meus estudos, vai entrando no relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Certa vez, visitando uma família, eu vi uma cena muito triste. Embora o pai estivesse cansado por causa do trabalho, o filho só queria brincar com o pai. E o pai, já se deixava levar pelo estresse, acabou com o filho, criança. E por isso, meus queridos, se nós de fato não nos abastecermos desta espiritualidade, desta oração que nos conduz à paciência, nós, em vez de comunicarmos a alegria do Evangelho, vamos comunicar a tristeza. E nós sabemos que a tristeza não tem vez no Evangelho, mas ao contrário, é sempre a alegria. Em outras palavras, seremos maus discípulos de Jesus. Nós não seremos as verdadeiras testemunhas em que Jesus espera e confia em cada um de nós. Por isso eu dizia no início desta reflexão e reafirmo: a palavra de Deus deve constantemente nos provocar a nos levar a esta reflexão. O santo em que a igreja o santo de ontem, em que nós celebrávamos, São Pio de Pietrelcina, ele dizia em um dos seus escritos, em que a pessoa que não medita e não reflete na sua caminhada de fé é como se fosse uma pessoa que não tem um espelho dentro da sua casa, e a pessoa nunca vê como ela está, se ela está bem em aparência, se ela precisa mudar alguma coisa no seu rosto. É a pessoa que não medita conforme São Pio. Isto é, da mesma forma somos nós. Se não colocarmos um espelho espiritual diante de nós, preenchido pela palavra de Deus, fundamentados nos seus ensinamentos, nós também não vamos rever a nossa caminhada de fé. E a igreja constantemente tem insistido nisso, olhando aquele novo documento sobre a paróquia, o documento 100, lá no último capítulo em que trata das propostas pastorais, ele diz claramente que a renovação da paróquia consiste, antes de pensar em estruturas pastorais, entre tantos outros elementos, consiste numa renovação de relacionamentos pessoais. Não adianta nada nos preocuparmos com a missão, ir sempre para fora, visitando famílias, visitando casas, que também é muito importante, se antes os que estão dentro não buscarem essa mudança radical de vida. E isso às vezes cantamos, no ato penitencial: quem não te aceita, quem não te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Portanto, em vez de atrairmos as pessoas ao Cristo, nós vamos afastando, infelizmente. E é por isso que a palavra de Deus nos provoca para nós não perdermos tempo e assumirmos com alegria o Evangelho de Jesus, vivendo intensamente a sua palavra, com o jeito de Santa Teresinha.
que no seu jeito simples de ser nos dá esse exemplo. Que nós possamos ser pacientes na missão, que nós possamos ser pacientes diante das nossas dificuldades cotidianas, que nós possamos ser pacientes diante dos nossos irmãos que têm dificuldades em compreender o reino de Deus, que nós possamos ser pacientes conosco mesmos, para assim buscarmos a vivência concreta da palavra de Deus entre nós. Que Santa Teresinha interceda hoje e sempre por cada um de nós, a fim de que, a exemplo dela, sejamos esses anunciadores do Evangelho da alegria com muita paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, com muito amor e confiança,